Vamos iniciar a sessão. Só minimizar aqui vocês. Então, vamos lá, vamos começar a sessão de casos clínicos radiológicos, depois aí de 15 dias, sempre dentro daquele contexto, trazer um pouco de abordagem prática para vocês do dia a dia e, enfim, como a gente atua nas situações práticas para gerar praticidade aí nos exames de vocês, nas eventuais dificuldades, etc. Lembrando que esse material vai estar disponível, né, no canal YouTube da Sociedade e no meu canal YouTube, Canal Radiologia, e algumas apresentações dessas, né, casos desses vão ser apresentados no Insta, @Canal Radiologia, tá bom? Então, vamos iniciar diverticulite aguda no duodeno, tá? Então, esse caso, ele começa com um colega meu, que ele é geriatra, me pedindo um auxílio de um exame que não foi feito com a gente, tá? Esse exame, junto com outro colega nosso, radiologista, e para a gente discutir se a gente podia auxiliar ele. E ele passa a seguinte história: olá, Antônio, você pode me dar ajuda nesse caso? Trata-se de uma senhora de 80 anos, quadro de dor abdominal mesogástrico. Ela chegou com quadro de abdômen agudo, entrou no hospital aqui no Rio de Janeiro, quadro de abdômen agudo, vômitos, 3 dias de evolução. Agora internou, né? Está com quadro séptico, hipotensão, 20 mil leucócitos, PCR bem alto, tinha desvio à esquerda. Tinha uma passagem de uma cirurgia de antrectomia com reconstrução B2, e se não me engano, Y de Roux também, em 2018, por úlcera perfurada, secundário abuso de anti-inflamatório não esteroide. Essa paciente, apesar da idade, ela sempre foi uma pessoa muito dedicada a exercício, e com isso gerou muita lesão osteoarticular, tá? Então, ela fazia uso de anti-inflamatório não esteroide com bastante frequência e acabou fazendo uma úlcera que foi tratada cirurgicamente. Tá? E aí ele ficou meio complicado, sob o ponto de vista do que passaram da informação, parecia que era um cálculo da via biliar, mas era muito grande, o que cálculo estava gerando, o agudo, ele não soube interpretar muito bem. A ideia inicial também foi um laudo meio descritivo e ele não conseguiu, enfim, definir uma conduta e pediu para a gente dar uma olhada. Tá? Então, só para a gente avisar, gente, as cirurgias de ressecção, seja ela por doença ulcerosa, ou seja ela por doença neoplásica, que são as principais indicações de gastrectomia, as formas de reconstrução do trânsito são basicamente baseadas em B1, onde você faz a gastroenteranastomose, né, retirando a parte do outro, né, e boca a boca aqui, estômago com o início do duodeno. O BIRUT2, onde você faz uma gastroenteranastomose, tá? E você fecha o duodeno, tá? E o Y de Roux, que na verdade é quase que como se fosse uma B2, só que você faz um Y, no qual você deságua esse conteúdo que drena via biliar e pâncreas, numa situação mais baixa no tubo digestivo, né? Impedindo a refluxo, né, desse conteúdo, principalmente de bile para o interior do estômago, como você tem no B2, tá? Então, mas é importante que vocês saibam que tanto no B2 quanto no Y de Roux eu tenho uma alça no fundo cego, tá? E isso daí vai ser importante para o raciocínio desse caso, ok? Tá? Então, vamos ao caso, paciente de 81 anos. Deixa eu ver aqui, primeiro deixa eu pegar o mais antigo dela, foi esse daqui. Então, vamos lá. Então, 81 anos, chegando com quadro de abdômen agudo no hospital, com dor abdominal e vômitos, tá? E eu queria vamos no duodeno, que o problema está no duodeno, né? Então, eu vou ampliar aqui o duodeno para vocês. Então, você já vê que tem uma confusão aqui de densificação da gordura periduodenal, tá? E eu vou passar um pouco rápido aqui, agora eu vou retornar, tá vendo? Isso aqui é o cruzamento com os vasos mesentéricos e a aorta, então é terceira para quarta porção. Estou ascendendo aqui, ó. Estou ascendendo aqui. Repare que ele está com a parede espessa, né? Ele tem um edema da submucosa, tem um padrão de estratificação bem de processo inflamatório agudo do duodeno. Mas repare que parece ter um líquido aqui ao redor, como se fosse uma coleção. E talvez aqui uma situação mais organizada, arredondada, né? Isso a gente vai ver melhor até com tomografia. Repara, ó, que ele termina em fundo cego, ele termina aqui, ó, que é uma linha de sutura, tá? Do que foi feito o BIRUT2. Então, parecia que ele tinha a parede espessada, mas parecia que tinha alguma coisa ao redor do duodeno, tá? E aqui, ó, uma imagem um pouco mais arredondada, organizada, beleza? Tá? Então, foi solicitada também para essa paciente uma ressonância magnética na mesma data, tá? Esse daqui foi do exame do dia 28 de agosto agora, e no dia seguinte pediram uma ressonância. Então, eu vou na ressonância com vocês, tá? Então, vamos começar sempre, como a gente sempre faz, ponderação T2, planos axial e coronal, tá?
Então, ó, no plano coronal, gente, vou ampliar aqui de novo para vocês, ó. O duodeno está aqui, ó. Olha o duodeno aqui, ó. Terminando aqui, ó, ele começa, vem aqui, ó, o eixo dele aqui, tá? Repara que realmente tem uma confusão ao redor do duodeno, quando a gente tiver a difusão, o FET7, vocês vão ver melhor isso, mas repara que realmente parece ter uma situação arredondada, organizada com sinal baixo aqui em T2, tá? Isso que foi o suposto cálculo que tinha migrado para a via biliar, mas por que ele estava fazendo a alteração inflamatória aí? Quando a gente observa no axial, tá? Vou ampliar aqui também para vocês, ó. Repare que o duodeno vem aqui, ó, bem aqui no meu cursor, tá o duodeno vindo para cá. E repare que realmente eu tenho um líquido aqui, ó, meio heterogêneo, e eu tenho a tal imagem arredondada organizada nessa topografia, ok? Tá? Quando a gente observa essa mesma alteração na ponderação em difusão, e aí, gente, essa difusão, volto a dizer, essa daqui é da Pelver, volto a dizer, ela não foi feita pela gente, isso aqui me pediram uma análise, tá? E aqui eu não tenho um mapa de ADC, então a gente vai ter que analisar só com a difusão mesmo, tá? Mas eu queria que vocês olhassem aqui ao redor desse meu duodeno, aquela área suspeita de coleção, realmente parece ter uma difusão bem restrita, tá? E a minha imagem ovalar, ela continua pretinha também na difusão. Entretanto, ao redor do duodeno, uma situação aqui de um líquido com aparente difusão restrita, tá? Então, vamos lá. Também a gente fez o pós-contraste, tá? O pós-contraste ele também vai ser interessante. O pós-contraste eles fizeram, são várias fases aqui, ó, que ele coloca como uma multifase, né? Vou botar o coronal aqui, ó. E foram 7 fases de estudo dinâmico que eles fizeram, tá? Até um estudo dinâmico bem dedicado sob o ponto de vista de perfusão, né, que a gente pode ter. Eu já vou lá para a fase mais, o equivalente a uma fase talvez portal, né? Aqui, ó, vou melhorar essa janela aqui para vocês, vou dar uma ampliada. E a gente vê o duodeno aqui, ó, com a parede nossa estratificada, tá? Opa, olha a imagem que tinha difusão restrita, como se fosse uma coleção em organização. E olha a minha imagem ovalar aqui, ó. Parece que ela tinha quase que uma contiguidade, tá vendo? Mas ela é extra luz duodenal. O duodeno está aqui, ó, no cursor, ó. Olha o duodeno aqui, gente. Tá bom? Tá? Então, como se fosse uma imagem de adição do meu duodeno, preenchida por um material que ele é hipo em T1, hipo em T2, e ao redor uma ideia de coleção, né, que não tem impregnação pelo meio de contraste venoso, entretanto, com difusão restrita, tá? O que sugere alguma complicação inflamatória infecciosa, ok? Então, vamos voltar ao caso, tá? E eu queria trazer esse artigo para vocês, que na verdade foi uma situação até que eu aprendi com o caso, tá? As situações de Y de Roux e de B2, onde você fecha e fica como se fosse uma alça terminando em fundo cego, elas favorecem o desenvolvimento de complicações de diverticulite se o paciente já tem divertículo. Por quê? Porque qualquer aumento de pressão aqui, tá? Qualquer estase que tem aqui, há um aumento pressórico nas estruturas diverticulares e aumenta a possibilidade desse paciente fazer diverticulite aguda. E o que a gente acha que aconteceu é que caiu ou teve um enterolito, aí eu não sei muito bem a origem dele, no interior de um dos divertículos da paciente, isso gerou um processo inflamatório que complicou, inclusive, com pequenas coleções periduodenais, tá? E o mecanismo disso é porque é fechado, essa alça aferente é fechada em fundo cego, e isso favorece aumento de pressão, consequentemente, aumento de pressão, processo inflamatório infeccioso por microperforação nos divertículos, tá? Vou passar para vocês o controle do caso. Então, ela teve um tratamento clínico, foi antibiótico terápico, internou, fez antibiótico venoso, continuou em casa com antibiótico oral, e ela fez o controle com a gente, tá? Então, vamos lá fazer o controle com a gente. Eu acho que esse daqui, ela tem 81 anos, né? Vamos botar aqui, ó. Então, o controle que ela fez conosco, vou fechar aqui o exame anterior, e vocês vão ver que ela ficou bem melhor, tá? Então, ó. Então, aqui está o duodeno dela, tá? Repara que não tem mais a alteração inflamatória, vou dar uma ampliada aqui para vocês, vou botar o T2 aqui, ó. Tá? Então, está o duodeno dela aqui, ó, com a redução daquele processo inflamatório. Vou já botar no pós-contraste, que eu achei que ficou útil. A gente fez aqui, ó, um contraste com uma técnica Dixon, axial e coronal. O Dixon é um corte mais fino,
Então, ele me dá uma resolução espacial melhor. Olha o duodeno aqui bonitinho dela, tá vendo, gente? Sem alteração inflamatória. E olha o meu divertículo aqui, ó, já sem o enterolito, né? Aquela ocupação que ele tinha por aquele material hipointenso, a gente não vê mais, tá? Esse hexágono ela respirou um pouquinho, mas olha aqui o meu divertículo no duodeno. O duodeno está aqui, ó, luz do duodenal está aqui, ó. Ele ainda tem talvez um resíduo aí de espessamento parietal e olha o meu divertículo aqui, ok? Tá? Então vamos voltar ao caso, tá? Isso foi mais ou menos o que a gente passou, né? A impressão do divertículo na alça aferente, melhor apreciado no plano coronal, paredes espessadas com impregnação, a ideia de imagem de enterolito no interior que não era mais identificada, a redução desse processo, né? Então, o enterolito aqui, ó, a gente não identificava mais, e observe como o processo inflamatório é muito menor. Isso aqui é o exame dela no processo agudo dela, isso daqui é o controle dela já com o divertículo meio esvaziado, talvez com um discreto resíduo de impregnação de sua parede, tá bom? Tá? Então, gente, esse caso é interessante para a gente entender que é importante, né, a análise da complicação de eventuais divertículos, especialmente nas cirurgias onde você faz alça aferente do seu duodeno, como exemplos B2 e Y de Hoover, tá? Esse segundo caso é um caso mais para a gente discutir uma situação técnica de exame, tá? Então, a importância do T1 em fase na fase hepatobiliar, do contraste hepatobiliar, do Primovis, que é o que a gente utiliza mais frequentemente. Poderia também chamar esse caso de nódulos hepáticos de diferentes origens e etiologias com contraste hepatobiliar, tá? Então, ela se presta para essas duas informações, ok? Então, tratava-se de uma paciente de sexo feminino, 42 anos, com nódulos hepáticos a esclarecer. Ela tinha um histórico de uso de pílula em 15 anos, relata que esses nódulos foram identificados no ultrassom feito de rotina, ela não tinha queixa relacionada a essas alterações nodulares e foi, obviamente, solicitada uma ressonância magnética para melhor esclarecer esses nódulos, ok? Então, vamos ao caso. Então, uma paciente de 42 anos, essa daqui, ó. Então, vamos fechar aqui o caso anterior, tá? E essa paciente, na verdade, ela tinha 3 nódulos que eu quero discutir aqui com vocês, tá? Então, o primeiro nódulo é esse aqui, ó, estão vendo? Ela vai ter um segundo nódulo aqui, ó, que a gente vai ver um pouquinho melhor, tá? Então, o segundo nódulo aqui no plano coronal. E o terceiro nódulo vai ser difícil, só vai ver no estudo dinâmico legal, tá? Ele vai ficar aqui adjacente, ó. Forçando a barra, esse daqui está um pouquinho mais hipointenso, beleza? Tá? Então, vamos observar a fase, já vimos aqui no... Vamos botar aqui o T2 axial rapidamente para vocês verem, tá? Então, ó, a lesão que tem um sinal mais elevado aqui, ó, nitidamente mais elevado que as demais, um sinal até bem alto, uma lesão com hipossinal aqui, ó, e uma lesão talvez com sinal meio heterogêneo, com componente hipersinal mais elevado e de isossinal em relação ao fio, ok? Tá? Vamos botar a sequência em fase fora de fase, né? Deixa eu trocar aqui só para ficar na ordem que eu estou falando, ó, em fase fora de fase. Então, aquela lesão que a gente tinha aqui, ó, repara que ela tem um componente com queda de sinal em tempo fora de fase, ou seja, gordura. Mas repara que não é em toda lesão. Será que são 2 lesões? Será que é uma lesão que tem um componente de gordura? Né? Que tipo de lesão é essa que tem componente de gordura que pode estar aqui? Tá? Existe uma apresentação onde você tem 2 etiologias distintas, mas numa mesma lesão, entretanto, essas etiologias se manifestam por imagem de uma forma diferente, que a gente chama de tumor de decomposição. Eles são muito comuns na adrenal. Então, mielolipoma com adenoma, implante com adenoma, tá? A isso a gente chama desculpe, tumor de coalizão, tá? O tumor de composição, para vocês não se confundirem, é quando não se permite a diferenciação de 2 tecidos. Quem vai dar a diferenciação é a histopatologia. Então, você tirou um tumor da adrenal, se era uma lesão única, você achava que era um determinado tumor, achava que era um feocromocitoma. Chegou lá, era feocromocitoma e ganglioneuroma, tá? Isso chama tumor de composição. São 2 etiologias que a imagem não permite diferenciar. O tumor de colisão é quando você identifica 2 estruturas distintas que a própria imagem identifica e a histologia comprova, ok? Tá? Então, para as outras lesões não havia ideia de gordura, para essa lesão maior havia na face medial dela uma nítida queda de sinal na sequência T1 fora de fase em relação à sequência T1 em fase, ok? Tá? E agora já estudo da dinâmica de impregnação, né? Vou dividir aqui para vocês, para a gente estudar como é que se dá a impregnação dessa lesão. Lembrando que isso daqui é um estudo, tá, com Primovis.
O estudo com o Primovis, gente, ele é excelente para a gente fazer diferencial de hiperplasia adenoma. Entretanto, outras lesões a gente pode ficar meio perdido. Você quer ver uma lesão que eu fico perdido? É mangioma. Tá? Eu acho que mangioma cai e muito o rendimento da ressonância nesse tipo de lesão. Tá? E a gente tem que lançar mão de outros recursos. Tá? Então, vamos lá, a nossa primeira lesão, aquela lá de cima, ó, é uma lesão que, a princípio, quase não tinha impregnação, né? Quase não tinha impregnação. Talvez forçando a barra aqui, ó, pudesse ter uns globos de impregnação, ok? A lesão do lado dela, que eu falei que não dava para ver, ó, agora dá para ver que ela é hipervascular e já dá para ver que ela lava aqui, ó, na portal, né? E na fase de transição, que a gente não deve utilizar muito esse termo lavagem, né? Mas ela lava já na portal, ou seja, o comportamento totalmente distinto. Uma lesão hipovascular, com impregnação talvez globuliforme, sinal alto em T2, uma lesão com hipossinal em T2, hipervascular e com lavagem já na fase portal, beleza? Vamos agora migrar para outra lesão, tá? E a outra lesão era aquela lesão que tinha o componente de gordura. Então, é uma lesão hipervascular, tá? Até o componente de gordura que é altamente vascular, entre hipervascular ele dá uma lavada e o restante da lesão não dá lavada. Ou seja, parece que ela tem uma cicatriz também. Isso aí é uma hiperplasia anular focal com adenoma do lado. Isso é uma hiperplasia anular focal que junto com adenoma, um tumor de colisão. Isso é uma hiperplasia anular focal que tem gordura na sua constituição, tá? Vejam bem, se você analisar globalmente a lesão, uma lesão de um tamanho razoável, componente de adenoma, talvez tenha indicação de tratamento cirúrgico. Então, a sua informação de definição diagnóstica ela vai ser um dos norteadores do que vai ser feito com esse paciente. Tá? A lesão tem 4,2 centímetros. Mas fomos ver que tem a fase apatológica. Vamos lá, eu botei aqui, ó, essa com um flip maior, que vocês gostam. Vamos botar ela aqui. Ó. O que acontece na minha lesão na fase hepatobiliar? Vou botar hepatobiliar, vou botar aqui, ó, fiz uma com 10, com 15 minutos. Tá? Repara, ó, que tem contraste, entretanto, aquele componente não retém contraste, ainda me gerando dúvida se é adenoma ou se é gordura. Só que aqui, gente, é o grande pulo do gato, tá? Na realidade, quando você faz essas sequências, tanto o FAT7 quanto a sua sequência com Primovis, ambas têm supressão de gordura. Quer ver? Aqui é FAT7, não preciso nem explicar, mas a nossa sequência que a gente faz, habitualmente, o TE dela é próximo a ter um fora de fase. A maior prova disso é a interface da gordura com as vísceras maciças. Repare que tem efeito Tintanakin, o que gera uma ideia de TE fora de fase. Essa queda de sinal aqui, ela é por conta de gordura, e eu estou usando técnica de gordura, e por isso ela está caindo o sinal, ou ela cai o sinal porque ela tem uma baixa pressão do receptor ATP. São informações distintas. E eu preciso, nesse exame, definir isso aí. Tá? Então, eu vou voltar algumas informações, a gente volta ao caso para ver como eu me livrei dessa situação. Tá? Então, ó, lesões com gorduras, tem vários artigos falando sobre isso. Tá? Esse é um artigo bem legal, que ele diferencia conteúdo de gordura macroscópica, de gordura intracelular, gordura microscópica. Gente, o termo que eu mais gosto, que eu acho que é mais adequado para a gente falar isso, é gordura intravóxel e água e gordura intravóxel. Em termos práticos, essa gordura aqui eu identifico vendo T1 e T1 FAT7. Em termos práticos, essa gordura aqui, que tem água e gordura dentro do voxel da análise, que é a menor unidade de avaliação de ressonância magnética, é a sequência T1 em fase fora de fase. Tá? Então, eu tenho causas benignas e malignas. Repara que a hiperplasia anular focal ela está presente, o adenoma também, tá? Inclusive, para mim, o adenoma, ele tinha bastante situação, inclusive, ele pode ter gordura propriamente dita, ou ele pode ter gordura e água na sua constituição. Então, é uma apresentação bastante, um espectro de apresentação bastante distinto, tá? E aí, qual é o pulo do gato que eu vou passar para vocês? Na verdade, quando a gente tem esse por realce, as duas perguntas se fazem. Isso se dá porque tem gordura, você está usando uma técnica FAT7 ou porque tem baixa expressão do ATP. Quem vai te passar essa diferença, tá? Que você vai diferenciar a causa do hiporrealce na fase hepatobiliar, é a sequência T1 em fase, que habitualmente a gente não utiliza na fase hepatobiliar, de 10 ou 20 minutos, tá? Quando você faz o T1 em fase, você está utilizando uma técnica que não tem supressão de gordura nenhuma.
sinal, se está com sinal similar ao do fígado, eventualmente até maior, tá? É porque tinha gordura e está caindo na sua sequência convencional porque você está utilizando supressão de gordura, beleza? Então, eu acho que vocês devem agregar, é uma sequência extremamente rápida, inclusive se vocês fizerem o Dixon, que é uma sequência que se dá só água, só gordura em fase fora de fase, você não tem nem comprometimento do seu tempo de exame. Então, eu vou voltar rapidamente aqui, só para mostrar para vocês como a gente fez, tá? Eu fiz uma sequência T1 em fase, e repara, aqui na minha sequência T1 em fase, o sinal ele fica muito próximo ao do fígado. Aqui eu não tenho nenhuma sequência de supressão de gordura, tá? Então, na verdade, isso denota que essa é uma hiperplasia focal com presença de gordura associada, o que pode ocorrer, beleza? Tá? Então, vamos voltar à apresentação. Como a gente colocou, exatamente como eu falei para vocês, né, destacando que o componente de gordura tem real similar ao do fígado na fase hepatobiliar em T1 em fase, configura a existência de boa expressão do receptor ATP e a lesão é a hiperplasia anular focal. Beleza? Então, aprendizados aqui, gente, diferentes lesões podem coexistir no mesmo paciente, especial mulher jovem, você tem hiperplasia, adenoma, hemangioma, muito frequente, tá? O hemangioma, quando pequeno, é dificultado o diagnóstico dele no Primovis. Eu não mostrei para vocês, mas nesse caso eu fiz um duplo eco T2, me deu mais assim confiança em dizer que aquilo era um hemangioma do que apenas aquela padrão de impregnação, de glóbulos de impregnação, tá? Entendam que tem uma série de situações que pode ter lesões com gordura, entendam que essa gordura existir diferentes, tem técnicas para caracterizar a gordura. Né? Gordura macromicroscópica, né, que eu chamo de gordura intravóxel, área de gordura intravóxel, né? São formas diferentes de ter gordura e maneiras diferentes para você caracterizar esse tipo de gordura. Tá? E sugiro que vocês acrescentem a sequência T1 em fase na fase hepatobiliar de vocês. Tá? Se for uma sequência a mais, ela é uma apneia, tá? E você pode botar na sua própria sequência, lá no seu Dixon, esse tipo de sequência. Caso clínico número 3, lesão hepática pós-procedimento, a importância de acompanhar e a técnica de subtração. Então, era um homem de 80 anos, portador de hepatopatia crônica pelo vírus C. Ele já tinha tratado de CHC por vários métodos e ele estava em controle de um TACE. Tá? Um TACE é uma Transarterial Chemoembolization, uma quimioembolização arterial no segmento 7. Né, e foi feito um controle com ele, ó, controle inclusive estreito, né, 7 e 9, tá? Então, vamos ao caso, tá? Então, qual a idade dele, gente? Desculpe, 80 anos, tá? Então, ó, os dois exames dele são aqui, ó, vou mostrar primeiro o do 7, tá? Vamos fechar as outras, tá? E esse caso, eu queria destacar, gente, a importância da gente acompanhar esse paciente, talvez seja o dado mais importante, mesmo que a ideia, tá, seja de uma lesão. Já vou direto para o estudo dinâmico, que é o que importa para a gente, tá? Mesmo que a ideia seja de uma cura ou de um bom tratamento no primeiro controle dele, tá? Então, numa lesão no segmento 7, eu vou botar aqui para vocês, ó, as sequências sem contraste, arterial, portal e tardia, tá? Então, ó, tô lá na minha lesão, ele respirou essa artéria um pouquinho diferente, né? Mas vou caminhar com ela para vocês. Eu vou ampliar aqui para a gente ver. Se eu consigo botar como a gente faz 3 arteriais, possivelmente ele respirou na mesma. Mas repara, gente, ó, parecia que não tinha impregnação, ó, vou botar aqui, ó, parecia sem contraste, o pós-contraste, ó, parecia bem avascular. Antônio, qual é o ideal? O ideal é fazer subtração, ó, então vou subtrair agora para vocês. Então, ó, na subtração, ó, bem preta, tá? Essa daqui, ó, que eu quero estudar com vocês. A gente vê bem ela, ó, preta, tá? Então, sem nenhum indício de recidiva, esse paciente tinha uma outra área de quimioembolização, ó, também uma ideia de cura. Só que quando a gente fala isso e diz que não há tumor viável, a ideia e o que a gente quer passar é o seguinte: não há tumor macroscópico viável. Esse paciente tem que acompanhar. Essa lesão pode ter resíduo tumoral microscópico que eu não estou vendo. Inclusive, o critério de lesão pós-procedimento é o exame de 2 anos sem resíduo tumoral, tá? O tempo de acompanhamento disso é um pouco variável, 3 e 3 meses, 6 e 6 meses, mas o tempo de cura, o que você banca no diagnóstico, é de 2 anos,
ok? Então, vamos lá. Então, a gente botou bonitinho, sem lesão, só que esse paciente fez o controle, né? E observe aqui o controle desse paciente, gente. Vou botar exatamente as mesmas fases, né? Fase aqui arterial. Vamos botar portal aqui, ó. Vamos botar a tardia aqui, ó. E observem o que aconteceu na margem, na borda posterior desse nódulo pós-procedimento. Ó. Eu que não tinha nada, né? Eu ganhei uma área hipervascular e essa área lava. Ó. Olha aqui na portal como ela lava, tá? Repara que, além disso, ó, eu tenho um triângulo aqui interno que eu não tinha de impregnação, tá? Então, de forma inquestionável, vamos fazer a subtração, que a gente sempre deve fazer, né? De uma forma inquestionável, eu tive um componente vascularizado na margem e no interior da lesão, tá? Isso aqui é lesão viável pós-procedimento, beleza? A minha outra lesão, ó, só para vocês verem que era outra lesão, continuava pretinha, ó, quase não vendo nada, tá? Realce de halo fino pode ocorrer. Ele deve ser fino, ideal até 2 milímetros, e em exames evolutivos ele não pode crescer. Isso daqui, ó, não pode ocorrer. Isso daqui, se ocorrer, é resíduo tumoral viável, beleza? Vamos voltar ao caso, tá? Então, o melhor protocolo que eu acho que avalia isso, gente, é o LRTR do Lihades, tá? Rapidamente para vocês, como você analisa isso? Primeiro você avalia, né, as possibilidades de lesão. Quando o exame ficou ruim, é um LRTR que você não pode avaliar. Quando não tem tumor viável, a ideia é a vascularização. Quando tem tumor viável, a ideia é ter vascularização, aspecto de lavagem, ou mesmo padrão de realce que tinha antes do procedimento. E se você teve dúvida, se teve impregnação ou não, LRTR indefinido. Aqui estão os critérios que eu acabei de passar para vocês. Tudo isso, gente, está no protocolo Lihades, em português, de fácil acesso. O Google coloca lá Lihades via 2018, e vocês baixam isso. Como você mede esse componente tumor residual, né? Então, você mede sem pegar a área de necrose, se tiver várias ilhas, pega a maior ilha. E como você tiver dúvida, né? Estou dúvida entre o não viável e indefinido, ele é indefinido. Eu tenho dúvida entre o viável e indefinido, ele é indefinido. E a conduta do que você faz com esse paciente. Repara, ó, mesmo na lesão que não é viável, o que eu faço? Eu repito o exame 3 meses. E foi exatamente o que o colega fez. Tá? A gente sugeriu isso no laudo, ele repetiu e ele conseguiu ver precocemente uma recidiva. Beleza? Então, como acompanhar esses exames? Eu prefiro por ressonância, a técnica de subtração fica muito melhor por ressonância porque QTC, você tem mais dados para passar esse tipo de informação, tá? A dica aqui, principalmente para esse tipo de lesão, quando você quer fazer subtração, gente, é fazer a apneia do estudo dinâmico em expiração. A apneia em expiração te permite o volume de reserva expiratório mais constante. Quando você faz a subtração, essa subtração ela é bem mais homogênea, tá? Critério de não viabilidade, ausência de realce. Halo de impregnação fininho pode ocorrer, não cresce, não é assimétrico, e se for dessa maneira, tem que pensar ao menos uma lesão equívoca, tá? E ausência de realce não quer dizer que o tumor sumiu dali, quer dizer que macroscopicamente você não consegue caracterizar a lesão tumoral naquele exame, tem que acompanhar, tá? Alguns colegas utilizam a difusão, eu não gosto da difusão, os pacientes, eles fazem necrose, coagulação, tem produto de degradação da hemoglobina, que ela confunde o raciocínio da difusão, tá? Quarto clínico, variação anatômica ductal, pancreatite aguda de repetição. Esse rapaz de 32 anos veio há umas 3 semanas comigo, pedindo para eu dar uma olhada no exame dele, a gente já tinha feito o exame dele, ele falou, doutor, já tive 8 pancreatites, não aguento mais. Tá? Eu conversei com o médico dele, ele tinha 2 fatores complicadores. Ele tinha uma GG4 meio limítrofe, que oscilava, nunca foi muito alta, e nunca respondeu a uma terapêutica de corticóide que ele fez no meio dessa confusão toda. E tinha uma econdoscopia com lama biliar. E ele fez a colangiossonância com a gente. Tá? Então, vamos ao caso. Então, um menino de 32 anos, ele está aqui, ó. E o que eu queria falar com vocês é só uma questão de variação anatômica ductal, gente. Vou mostrar o caso aqui para vocês, vou mostrar para vocês como isso a gente tem que colocar no laudo. Às vezes eu vejo as pessoas negligenciando esse tipo de informação, tá? E às vezes ela é importante. Acho que nesse coronal dá para ver. Então, aqui, ó. Quando a gente observa o ducto pancreático principal, ele vem aqui, ele vem aqui, ele vem aqui. Olha como ele sobe aqui, tá vendo?
e o colédoco está aqui, ó. Então, na realidade, o que está acontecendo com esse ducto pancreático principal, ele está drenando todo o pâncreas na papila secundária, que ela é menor, tá? Vou mostrar aqui talvez um outro para vocês, o axial, ó. Ampliar. Olha aqui, ó. Olha como ele vai em direção à papila secundária aqui, ó. Tá vendo? Ele não se direciona para a papila principal com o hepatocolédoco. O hepatocolédoco está aqui, ó. Ele drena mais embaixo, tá? Acho que tem mais um fininho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui não ficou tão legal, mas acho que este daqui vai ficar legal. Perdão. Esse aqui de 6, esse aqui. Vou clarear aqui para vocês, ó. Vou dar um zoom. Vou botar em tela única. Então, olha aqui, ó. Se a gente seguir esse verso, dar uma clareada, ó, se a gente seguir o verso, o ducto pancreático principal, repara, ó, ele recebe o ventral aqui, ele se une, todo ele vai, ó lá, para a papila secundária, tá? O meu colega, ele drena mais embaixo, ó, o colega aqui, ó, drena na papila principal. Então, isso, gente, quando ele drena numa papila menor, isso pode gerar um sistema de hipertensão intracanalicular, tá? E isso pode favorecer a pancreatite de repetição. Antônio, essa é a causa desse paciente? Não sei. Tanto é que ele tem lama biliar e GG limítrofe. Mas isso tem que estar no meu lado. O médico ele tem que raciocinar com essas 3 possibilidades de pancreatite de repetição. Isso não é um pâncreas de Visum, porque o ventral e o dorsal se unem aqui, tá? Entretanto, é uma variação anatômica do que tal de relevância cirúrgica, de relevância clínica, porque esse paciente tem pancreatite de repetição, tá? Então, vou voltar ao caso. Então, aqui, só para relembrar para vocês, esse artigo coreano bem legal de variação anatômica. Ele, inclusive, é um artigo que eu acho que é melhor do que o artigo do Mortelli, que é um outro artigo também legal, da Radiographics. Ele mostra como é que se dá embriologicamente a formação do pâncreas, mostra que o ducto víscero ele pode ter uma alteração do contorno, tá? A maioria das vezes isso não tem repercussão clínica, alguns artigos botando a forma de looping, de dobra do víscero associado à pancreatite, tá? Repare também que ele pode ter algumas variações, né? Essa é a variação onde você tem o Santorini ainda, mas preferencialmente ele drena na papila principal com colédoco. Esse aqui é o inverso, né? Você tem ele drenando preferencialmente, é quase igual ao nosso, mas o nosso, ele não tinha o Santorini, o ducto ventral aqui também ele drenava junto com o colédoco principal. Esse daqui, olha, ele reabsorveu o Santorini, é talvez o mais frequente que a gente vê, tá? Esse é o pâncreas de Viso, eles não se comunicam. O ventral drena com o principal no colédoco na papila principal, e o dorsal, o ducto pancreático principal dorsal, ele drena na papila secundária. Por que ele dá pancreatite no pâncreas viso? Porque a maior parte do pâncreas drena uma papila menor, gera hipertensão intracanalicular, ativação de enzima pancreática, pancreatite aguda, tá? E aí eu encontrei o que eu estava achando lá e eu resolvi desenhar. O que eu acho é isso, tá? Eu acho que ele tem um ducto pancreático principal dorsal, se unindo ao ducto pancreático principal ventral e os dois drenando numa papila menor. Isso gera uma hipertensão intracanalicular que pode ser a causa da pancreatite de repetição, tá? Então, gente, variações anatômicas, didaticamente elas são divididas em parecmatoses e ductais, elas são razoavelmente prevalentes. A maioria não tem nenhuma repercussão clínica, mas principalmente se esse paciente tiver clínica de pancreatite, você tem que colocar no seu laudo, tá? Em especial, situações de drenagem na papila menor, porque ela pode levar essa cascata de ativação enzimática, tá? Quem vai dar importância para isso ou não é o médico do paciente, mas no laudo de vocês tem que estar, ok? Como é que você trata isso aí? Então, você trata fazendo uma papilotomia na papila menor. Ela é difícil o acesso, ela complica mais, inclusive ela pode gerar a própria pancreatite. Então, é uma decisão extremamente difícil que esse médico um médico que, enfim, manda bastante exame, então a gente tem contato, e ele não sabe se vai fazer a colecistectomia primeiro, se faz o curso com corticoide, se orienta ele fazer a papilotomia, tá? Então, a gente ainda está definindo o que vai conduzir com ele, beleza? Caso 5, prótese dreno-biliar na RM, dicas do que o radiologista precisa saber. É uma paciente que teve aqui a semana passada, se eu não me engano, ela tinha feito uma colecistectomia há 3 anos, que foi complicada por colecistite aguda, ela, inclusive, teve várias intervenções, uma delas cirúrgica, ela fez uma estenose no colédoco distal, nessa colecistectomia complicada, e aí ela fazia icterícia, colangite, teve que colocar uma prótese dreno-biliar. Essas próteses, elas têm uma renovação, né? Elas são trocadas, tá? E por conta da pandemia, ela não conseguiu fazer a última troca,
estava assintomático, mas aí, enfim, a irmã dela me conhece muito, pediu para a gente fazer esse exame, e obviamente a gente fez. A médica dela também estava preocupada, que acompanha ela, também manda muito exame, então, enfim, nós três combinamos fazer esse exame e eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá. Então, a paciente com uma estenose esquelética, 79 anos, com uma prótese para a gente estudar, tá? E peraí que eu fiz besteira aqui. Vamos ver o exame dela, 79, tá aqui, ó. Então, vamos lá. Então, ela já tinha um grau de dilatação da via biliar. Não espere uma via biliar sem dilatação, né, num paciente que tem prótese, tá? E aí, talvez a minha primeira dificuldade foi ver se era uma prótese, se eram duas próteses, tá? Eu achei que eram duas próteses. Segunda dificuldade, a prótese, gente, ela bypassa uma estenose. O princípio é esse, tá? Quando ela bypassa uma estenose, a ideia ela está com o componente acima e abaixo dessa estenose, tá? Se essa estenose é, por exemplo, distal, em tese eu vou ter que ver esse componente dentro do duodeno e vou ter que ver esse componente acima do duodeno. E uma das situações que eu fiquei com dúvida já aqui, ó, é se esse componente da prótese, ele parava aqui, ou se ele descia, tá? Fiquei com medo de ser um componente aqui, outro componente da prótese, mas esse componente, ó, ele era similar às pregas do duodeno, realmente eu fiquei um pouco perdido, tá? Vamos analisá-la na ponderação T2 plano axial. Na ponderação T2 plano axial, ó, repare que eu tenho um conteúdo meio heterogêneo aqui, ó, tá vendo? Esse conteúdo heterogêneo, repare que alguns parecem meio de permeio, alguns em depósito, a princípio nenhum sobrenadante. Esse raciocínio de onde está a heterogeneidade, ele é importante para a gente passar a informação se esse paciente tem artefato de fluxo, lama biliar, aerobilia. Tá? E aqui, ó, de novo, eu fiquei com dúvida se tinha uma ou duas próteses, mais aqui no terço distal. Tá? Isso é uma informação que certamente o endoscopista ia me perguntar. Quando a gente analisa o corte fino, vou mostrar aqui para vocês, ó, corte fino, corte fino, corte fino. Vamos mostrar esse aqui primeiro. Ó. Repara que eu tenho a prótese, gente, e aqui, ó, deixa eu mostrar esse aqui, que eu acho que é o radial. Ó, olha aqui. Ó. Então, vamos em cima, gente. A prótese, uma está aqui, outra está aqui. Ó. Repara que esse paciente ele tem uma variação anatômica. Ele tem o segmento, ao menos o 6 aqui, ó, drenando no hepático esquerdo. Estão vendo? Tá? E uma da prótese entra nele. Outra prótese entra no ducto direito. Então, na verdade, nenhuma prótese contemplava certinho o ducto esquerdo. A despeito disso, a gente considerou que não tinha uma dilatação muito desproporcional. Normalmente, a via biliar esquerda, na obstrução baixa, ela é mais dilatada. Tá? Lembrar que essas próteses são fenestradas, então permitia a drenagem. De novo, eu fiquei com dificuldade de observar isso aqui embaixo. Tá? E, por fim, vamos observar o estudo após contraste, que ele mostra também uma alteração importante. Então, quando a gente analisa o estudo pós-contraste, tá? Eu costumo dizer que parede de colédoco ela é imperceptível, ou seja, eu não posso ver. Se eu estou vendo, ela está espessada. Então, vou fechar essa colândia aqui, ó, só para a gente dedicar agora. Então, no meu laudo, eu botei que tinha um espessamento da parede do colédoco com um realce pelo meio de contraste venoso. Tá? Só que a prótese, gente, por si só, ela pode ocasionar isso. Então, isso não é diagnóstico de colangite infecciosa. Isso é de alteração inflamatória da parede do hepatocolédoco. Colangite pode ser? Pode. Reação tipo corpo estranho, que tem a prótese ali? Pode? Pode. Que vai definir se é colangite ou não é a clínica do paciente. Você tem que colocar no seu laudo e ele correlaciona. Ok? Tá? E essa paciente, como eu estava com algumas dúvidas, a gente lançou o molde tomografia computadorizada. A TC, gente, a gente fez, obviamente, com baixa dose, ela não precisa necessariamente ser feita. Às vezes o paciente já vem com essa informação, já tem uma TC, tá? Então, a TC vê muito bem a aerobilia, que eu não vejo bem na ressonância magnética. A aerobilia é interessante, que se esse paciente tiver aerobilia, eu não faço contraste oral, e eu não fiz nessa paciente. Por quê? Porque o contraste oral ele pode refluir, né? Porque tem uma comunicação do tubo digestivo do duodeno, que permite a aerobilia, ele vai permitir o refluxo do contraste, tá? E com isso eu posso obscurecer minha via biliar. E observe aqui meus dois drenos, ó, meus dois prótesezinhas, tá? Quando a gente observa elas, repara, ó, eu achava que uma terminava aqui, não, mas as duas entram no duodeno.
Então, aquela dúvida que eu tinha com relação se estava bypassando a estenose, eu não tenho mais com a tomografia. Tá? E era uma informação fundamental que eu tinha que passar para o endoscopista. Tá? Então, a gente considerou que tinha as duas próteses, que elas estavam bypassando o processo de estenose, que tinha possivelmente lama biliar ou aerobilia, que tinha um espessamento da parede do hepatocoléto com um processo inflamatório para ele correlacionar clinicamente se era colangite infecciosa ou se era um processo da própria prótese. Tá? Vamos voltar ao caso. Então, a gente botou exatamente isso que eu estou passando aqui para vocês, gente, do que a gente colocou. A nossa impressão, ó, dilatação de via biliar intra-êxito, com redução do calibre do coléto no terço distal, relacionado à estenose inflamatória, que era isso aqui, ó, era essa redução de calibre. Espessamento e realçamento da parede do hepatocolédro, duas próteses biliares, drenagem interna, ambas apresentando extremidade distal no duodeno e proximal direcionando-se para a via biliar direita, em aspecto de lama biliar. Então, exatamente a gente colocou na impressão que eu passei aqui para vocês, tá? Então, alguns pontos de aprendizado desse caso, né? Não tem contraindicação nenhuma de você colocar esse paciente na ressonância, até 3 testes, o exame foi feito em 3 testes, tá? Isso pode ser uma dúvida que possa ocorrer para vocês. Contraste por via oral não façam, porque ele vai refluir, vai escurecer suas vias biliares. A aerobilia vai estar presente. Como eu procuro a aerobilia na ressonância, Antônio? No lobo esquerdo e na sequência T1 em fase. É onde você acha a aerobilia. O gás, ele dá um artefato de suscetibilidade magnética. Então, você vê a sua via biliar aumentando, preta, no lobo esquerdo, né, com esse recurso de identificar. E se tiver tomografia, obviamente, olha a tomografia, que é muito mais fácil de identificar. No hepatocolédro, gente, existe mais ou menos uma regrinha, tá? A falha de enchimento do hepatocolédrico em depósito, na maioria das vezes cálculo, em sobrenadante, na maioria das vezes aerobilia, e no meio disso, na maioria das vezes, artefato de fluxo, tá bom? Isso não é uma regra para todos os casos, tá? Então, ó, lobo esquerdo, sequência T1 em fase, para você identificar a aerobilia, tá? E na ressonância, para você caracterizar essa prótese, o que eu sugiro para vocês é corte fino T2. Corte fino T2 é que vai permitir vocês identificar. Tá? Na dúvida, gente, se não for um paciente de risco para radiação, você pode fazer baixa dose, você pode ver se ele tem um exame tomográfico recente, depois da colocação da prótese, dá uma olhada na TC que vai ser bastante útil para vocês caracterizarem. Caso clínico número 6, síndrome de Budd-Chiari, fase de evolução dessa doença, eu vou começar agora não pelo caso, mas sim pela definição e fase da doença, depois a gente vai ver o caso. Então, por definição, gente, síndrome de Budd-Chiari é a opção do retorno venoso hepático. Alguns autores até consideram causas cardíacas, pericardite constrictiva, derrame pericárdio, tamponamento como causa. Ela pode ser dividida em fases, isso é importante, porque nem sempre você vai receber o paciente numa determinada fase, e por ela ter fases diferentes, é importante que vocês saibam para você permitir o diagnóstico nas diferentes fases da doença. Eu gosto muito de fase aguda e fase subaguda barra crônica, tá? Diferenciar subaguda de crônica, às vezes, eu acho difícil. Então, vamos lá. Esse paciente, na fase aguda, ele chega via emergência com dor abdominal, hepatomegalia, ascite e a falha de enchimento lá na estrutura vascular que você está estudando, a maioria das vezes, nas veias hepáticas, tá? Então, esse paciente ainda não teve alterações morfológicas, nódulos, né? Ele chega com dor abdominal mesmo, às vezes quadros de abdômen agudo e hepatomegalia, ascite e a falha de enchimento. Com o passar do tempo, ele vai hipertrofiar o caudado, vai dar um realce bem heterogêneo do parênquima, a gente diz até realce em mosaico, começa a fazer as hiperplasias nodulares regenerativas, que é uma forma de regeneração a uma nova forma de padrão de vascularização do fígado que não tem mais as veias hepáticas de retorno venoso. Tá? Então, esses nódulos, eles acabam tendo muita vascularização arterial, até mesmo porque, gente, a veia porta começa a ter fluxo hepatofugal, ela que começa a promover o retorno venoso do fígado. Então, os nódulos ficam bem hipervasculares, tá? E com o passar do tempo, eu começo a ter irregularidade do contorno do fígado, o caudado ele hipertrofia, a periferia atrofia. Eu tenho até um aspecto meio de hepatopatia crônica. Os nódulos de hiperplasia nodular regenerativa também podem estar presentes na fase crônica, beleza? Então, são 2 casos que eu vou mostrar para vocês, tá? Um mais em fase aguda e outro mais em fase... o outro mais em fase subaguda crônica, tá? Então, o primeiro caso é esse. Uma paciente de 25 anos, essa ainda está em investigação, né, de trombofilia, é um caso recente que a gente teve lá no fundão, vou botar a fase portal aqui para vocês.
que ela chega com hepatomegalia, tá? Ascite, dor abdominal, eu vejo estruturas vasculares venosas, vejo a cava, só que eu não vejo as veias hepáticas, ok? Então, chegando em fase aguda, dor abdominal, né? Veio pela emergência do hospital universitário, com opacificação de estruturas vasculares, todas elas, exceto as veias hepáticas. Além disso, tinha ascite, beleza? E outro caso que eu queria mostrar para vocês é esse casinho aqui, ó, da paciente de 50 primaveras, que ela já tem o diagnóstico do seu Budd-Chiari feito, tá? E está numa fase entre subaguda para crônica, tá? Então, vou botar aqui a fase arterial e a fase portal. Então, arterial e portal, beleza? Repara que ela já começa a ter colateral, tá? Por quê? Porque os pacientes, eles fazem hipertensão porta. Repara, ó, o padrão de impregnação bem heterogêneo do parênquima hepático, eu não vejo as veias hepáticas, sem ver hepático. Esse padrão, a gente diz padrão meio mosaico de impregnação, tá? Tem uns, né, epônimos e formas de chamar esse tipo de fígado. E repare que eu começo a esboçar algumas estruturas, a despeito da heterogeneidade, gente, a gente começa a esboçar algumas estruturas nodulares hipervasculares. São as hiperplasias nodular regenerativas. Gente, não é nó de regeneração. É uma nova forma de vascularização do parênquima hepático, exclusivamente arterial, numa reorganização do parênquima mediante um insulto vascular venoso, tá? Ela é exclusiva de Budd-Chiari e hiperplasia anular regenerativa? Não, mas ela é muito mais frequente no paciente com Budd-Chiari, tá bom? Então, ele já começa a adotar essas características, tá? Eu vou migrar aqui para uma plataforma do meu curso, se der para a gente mostrar a fase mais crônica, ok, se não der, eu fico devendo, na próxima sessão eu mostro para vocês, mas deixa eu tentar migrar aqui, ó. Estão vendo minha tela ou não? Então, vamos lá. Então, o primeiro caso que eu queria mostrar aqui, ó, é esse aqui, ó. Essa é a fase crônica, gente. O que eu tenho? Eu tenho uma atrofia do meu parênquima periférico e eu tenho uma hipertrofia central com um caudado bem grande, tá? Repara que, ó, as vezes hepáticas é tudo cicatriz, ó, eu não vejo mais elas, ó. Devia ser hepática direita, média, esquerda, tá? E o fígado bem heterogêneo, com atrofia dessa hipoperfusão dessa periferia e uma mega hipertrofia. E um bônus aí para vocês, ó, que eu vou dar, é a última alteração do Budd-Chiari. O Budd-Chiari, lembra, gente, é uma opção do fluxo lá. Então, o que eu vou ter? Colateral intrahepática. E a dica de você ver colateral intrahepática é o seguinte: as veias hepáticas, elas são retas, eu só consigo ver de forma reta, oblíqua e cortada de torno. Se eu pego um vaso curvo no fígado, eu tenho que, tá vendo, ó, que a gente chama de vírgula uniforme, não parece uma vírgula, ó, eu tenho que pensar em colateral intrahepática, tá? Olha como ela é curva aqui, ó. Beleza? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou direcionando o fluxo de um lado para outro, que talvez tenha uma menor drenagem e consiga fazer o retorno venoso hepático. Então, colaterais, virguliformes, curvilíneas, intrahepáticas é de Budd-Chiari. Beleza? Vamos voltar aqui para o caso, para a apresentação, tá? E saideira, tipo de evolução maligna em cristérios de Sendai e Fukuoka, rapidinho esse caso. Essa é uma paciente que trata por vírus C, 88 primaveras, tá? Ela já fez alguns tratamentos, inclusive carcinoma hepatocelular, por esse motivo ela acompanha com a gente. E associado a isso, ela tinha uma dilatação de ducto pancreático principal. Uma das diagnósticos que a gente sugeriu é TIM, pedimos acompanhamento até com endoscopia. Só que o foco dessa paciente sempre foi a hepatopatia crônica. Sempre foi o CHC, tudo de maior importância para ela era o CHC, porque ela fazia a complicação neoplásica, tinha que tratar, né? E era uma paciente de 88 anos, então propor para ela uma endoscopia com biópsia meio que ficou fora de contexto, tá? Então a gente acompanhava isso. O que aconteceu com ela? Pandemia da Covid, ela não conseguiu fazer o controle que a gente tinha proposto, só veio agora, semana passada, retrasado, fazer controle com a gente, tá? Na anamnese, ela falou que tinha dor abdominal, e a dor abdominal era após a refeição, que a glicemia dela babou, explodiu,
tá? E depois eu perguntei para o médico, ele me passou que ela tinha um aumento CA19,9. Então, vou mostrar aqui para vocês essa paciente, os 2 exames que ela tinha, tá? 88 primaveras. Então, vamos lá. Aqui. Ó, primeiro esse exame, para mostrar para vocês como ela era no passado, 2019. Tá? Então, ela tinha uma dilatação do ducto víscico, que era essa, que a gente colocou no laudo, disse que tinha uma estenose aqui, que a gente não viu a causa, uma eventual causa tumoral obstrutiva, diagnóstico diferencial pancreatite crônica, estenose inflamatória, TIMP de ducto principal, tudo isso cabe nessa paciente, tá? Sob o ponto de vista de investigação dela, né, ela tinha algumas lesões tratadas, ó, vou mostrar aqui para vocês, talvez o pós-contraste seja mais útil para a gente mostrar. Que ela fazia umas recidivas, então ela refazia a ablação e etc. Ok? Mas repara, gente, que não tinha lesão expansiva. Ó. Em um ano, ó, a estenose aqui, ó, sem lesão expansiva. Em um ano, tá, essa paciente me apresenta essa evolução que eu vou mostrar para vocês. Olha o que aconteceu aqui, ó, no meio desse pâncreas. Vamos botar o axial. Olha aqui, ó, no meio desse pâncreas cresceu em 12 meses uma mega lesão, tá? Uma mega lesão corporal, que aí sim ela dilatou mais ainda do pancreático principal, tá? E dando um aspecto de lesão tumoral, né? Vou mostrar aqui a difusão dela. Para uma difusão bem restrita, né? Um sinal bem elevado na difusão, tá? E mostrar aqui um estudo, vamos botar aqui uma fase portal para a gente ver, ó. Uma lesão de aspecto tumoral, botar só a fase arterial para mostrar que era ela uma lesão hipovascular, tá? Então, uma lesão hipovascular crescendo mediante o nível da estenose lá do nosso ducto, tá? Possivelmente pegando a veia mesentérica superior, já tinha umas colaterais venosas aqui, ó. Por isso que ela tinha um padrão de angina mesentérica, né? Olha como ela interrompe aqui a porta, tá, gente? Tá? Por isso que ela tinha uma angina mesentérica. Então, aqui mostra a importância da gente acompanhar a dilatação ductal e o cisto pancreático. Isso é fundamental, tem que acompanhar. Se você não acompanhar, você tem a possibilidade de ter esse tipo de evolução. Isso foi em 12 meses o que aconteceu com essa paciente, tá? Então, só para a gente finalizar, o TIMP, infelizmente, ele é um tumor de espectro que vai de benigno a maligno. A malignização pode ocorrer, na maioria das vezes não é esse padrão que eu mostrei aqui para vocês, não, gente. E eu nem tenho a confirmação se isso é um TIMP, isso é uma das possibilidades dessa paciente, mas eu acho que é mais viável. Tá? Geralmente ele tem um adenocarcinoma de um curso mais indolente. E tem alguns critérios que vocês têm que ter em mente, a gente tem que colocar isso no laudo. Tá? Então, ó, comprometeu o ducto principal, tem que colocar no laudo. Os demais comprometimentos, eles são subclassificados em lesões de estigmas de alto risco, tá? E critérios de preocupação. Tá? Então, o ducto pancreático dilatado acima de 10, o dela estava batendo 9/10, é um estigma de alto risco de TIM para evolução maligna. Identificação de nódulo moral sólido, agora não tem nódulo, tem uma massa, né? Também alto risco. O terceiro que não está aqui é a presença de dilatação do colético ou icterícia, tá? O ducto secundário maior que 3, o ducto principal que dilatou, mas ficou entre 5 e 9, um nódulo que não tem realce, mas que tem aspecto de formação nodular. A gente acompanhou um paciente hoje com nódulo, tá? Hoje, com esse nódulo aqui. Um espessamento com realce parietal e uma estenose com dilatação montante. Ela tinha esse fator preocupante, ela tinha um ducto que batia a 0,9, tá? Então ela tinha critérios ao menos de preocupação aí para a gente suspeitar de evolução maligna, tá? Então eu recomendo que vocês fotografem isso aqui, ó, coloquem no laudo de vocês, coloquem que vocês estão utilizando critérios de Fukuoka e de Sendai. Isso aqui é da pancreatologia, ou seja, o cirurgião conhece, o clínico conhece, o endoscopista conhece, tá? O gastro conhece. Então, recomendo que vocês coloquem sempre essas informações no laudo de vocês. Beleza? A conduta, quando você tem um alto risco, é considerar a cirurgia. Obviamente, nessa paciente, eu não sei se vai ser possível, 88 anos, tá? E era isso que eu tinha para apresentar para vocês, gente. Como eu combinei com vocês, daqui a 15 dias, tá? A gente volta, mesmo porque semana que vem é Congresso Brasileiro, tá? E a gente volta mais com casinhos, ok?
Um abraço até todos e até